Hugo Salles mandou R$10. Vinerdola gringo espalhando rumores que o Superman será mostrado como imigrante ilegal. Lex como armamentista, Lois como feminista e a multidão que odeia o Super será retratada como maga. Plausível. Olha, é possível que tenha uma certa referência, mas o que eu escutei, na verdade, é que a parada vai ser cancelamento, tá? O Super o Lex Luthor vai ter um plano pra cancelar o Super na internet, tá? Então vai ter uma pegada assim. Eu acho ridículo isso, tá? Mas é claro, tudo depende do jeito que você faz. Vamos ver o que vai sair da cabecinha do James Gunn, né? Mas é possível que seja reescrito também, porque tá tendo um problema. Reescrito não, na verdade, refilmado alguma parte ou montado diferente, porque tá tendo aquele problema dos imigrantes nos Estados Unidos. Eu não duvido que isso possa acontecer, que o James Gunn tem uma ideia de madrugada e lá, se eu mudar essa cena pra cá ou pra lá, vai ficar. Eu acho pode que ser essa também. parte do imigrante legal vamos ver, é por causa. Será que é por causa da batalha com. E vamos torcer para que ele tenha cabeça e compreenda o personagem e o tamanho da importância que esse personagem tem para o mundo todo. Cara, você tem que entender que o Superman é um personagem que você vai lá na Zâmbia, lá no deserto do Congo, do não sei da onde, lá nas estepes da Mongólia, e vai falar com um carinha numa tenda, e se você mostrar o Superman, ele sabe quem que é. Tem noção do que é isso? É uma cultura da humanidade. Uma importância muito grande, não é americana, da humanidade. E todo outro mundo personagem, não conhece. Outro então, personagem assim, é muito importante esse personagem. Não é uma coisa à toa, assim, não. Tem que ter respeito, tem que compreender que não é pra você militar, entendeu? Pode colocar a tua visão, é óbvio que a visão do roteirista e do diretor vaza pra obra, é normal, é assim que funciona a arte, mas tem que tratar com carinho, entendeu? Eu tô Espero que o James Gunn entenda isso. Desculpa, é só porque eu queria usar um gancho pra chamar um outro personagem muito importante que tá ali esperando um tempinho na, não tô te ouvindo, sala. Wagner. É isso. É aí. Só ele não tá ouvindo, né? Só ele. Eu tentei interromper, eu tentei ouvir. Agora eu ouvi, agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Não, mas o Wagner eu ia puxar, é que na hora do imigrante legal que você falou ali, que o Hugo Salles puxou, será que eles deduzem isso por causa da batalha contra o Não tô ouvindo o Barros também. Que legal. Máfia, sai do aplicativo e volta. Peraí. Não, e o Barros tentando falar, o Wagner tentando falar. Eu tentei interromper, eu tentei pra falar, tipo, cara, ó, tem um bom gancho pra chamar o Elvis. Eu tava pensando assim, Elvis, assim, caramba, o Mafinha realmente gosta de Superman, que quando ele começa a falar, ele não consegue parar. Não, é porque ele não tava ouvindo a gente mesmo. Boa noite, meus queridos. Desculpa o atraso, tá? Que bom que eu entrei logo na hora do Superman, que é o personagem que eu mais gosto. O Mafia tava falando que o Superman é muito famoso. O símbolo do Superman é o terceiro símbolo mais reconhecível no mundo. Primeiro é a cruz dos cristãos. O segundo é a estrela do PT. Desculpa, isso, perdão. Não. Claro. Essa é a estrela de Davi, né? Dos judeus. E em terceiro lugar veio o Superman, cara. Então aí depois você vê Homem-Aranha, Batman, ok? Que são símbolos também muito reconhecíveis. E boa noite, cara. Eu tive um problema aqui. Quem é casado sabe os problemas logísticos que você tem que resolver em cima da hora, que na verdade foram planejados há uma semana e você não lembrava. Aí eu resolvi, mas estou aqui pra gente falar um pouquinho aí. Eu sei que vocês estavam falando do Superman, né? Superman, da Lois Lane, tem o Lex Luthor na capa. Eu vi o Mafia falando de liberdade de expressão, muita coisa. Tô atrasado, mas cheguei. Não, pra te colocar em contexto, Elvis, a gente tava respondendo esse comentário do Hugo Salles aqui, que ele tá falando sobre um possível plot do filme do James Gunn, e aí o Mafia ele tava explicando, né, que tem essa questão do cancelamento, provavelmente, no filme, mas o Hugo Salles, ele tava na dúvida se esses rumores de que o Superman seria mostrado como um imigrante legal, o Lex como um armamentista e a Lois como uma feminista, e que a multidão que tá cancelando o Superman seria retratada como maga, seriam rumores plausíveis. Então, basicamente, essa ideia de que o Superman estaria sendo cancelado nesse filme, o que ele tá preocupado é que realmente seja uma alegoria que o James Gunn está montando pra, mais uma vez, criticar o Trump. Então, no fim das contas, Lex Luthor é o Trump, a pessoa que odeia o Superman é o pessoal maga, né, Make America Great Again, ou seja, só são os trumpistas, a Lois Lane, que é a boazinha, vai ser feminista, e o Superman vai ser o imigrante legal. Por quê? Porque a pauta da imigração foi muito importante nessa última corrida eleitoral, né, e tem essa polêmica toda, então eles
usariam o filme pra fazer essa crítica. Eu desconfio que o James Gunn não vai querer fazer um filme tão bizarramente anti-Trump desse jeito, não é um momento pra isso, mas ele tá querendo colocar a questão do cancelamento na trama, o que eu já acho que não deveria, porém, o que a gente sabe, as informações que chegaram, é que isso é um self-insert que ele tá colocando na trama, é pra reclamar do cancelamento que ele sofreu, e até pode ser que ele coloque isso como, alguém aqui falou que ele sentia que o cancelamento que ele sofreu foi por parte dos conservadores, do Ben Shapiro. Não, mas foi mesmo. Foi então, o Cernovich, que é um cara de direita. E aí pode ser que ele faça esse paralelo no filme por causa do cancelamento que ele sofreu e que ele queria, né, expressar ali, né? É que ele só foi parar no DC por causa desse cancelamento, né? A Marvel demitiu ele. Ele saiu e depois voltou pra Disney. Mas assim, o grande ponto é que você tem aberturas para essas alegorias, e conhecendo o James Gunn como nós conhecemos, eu não gosto do James Gunn, eu não gosto da narrativa dele, eu admito que ele é muito bom, ele é competente, ele consegue contar uma história de maneira muito eficaz, e para quem gosta do estilo vai adorar o Superman mesmo com essas alegorias. Talvez a galera nerdola, os fãs mais assim, raízes do Superman podem ficar com o pé atrás e com o direito. Eu tenho um pé atrás um pouquinho, mas tudo que eu estou vendo do trailer está me deixando muito feliz, cara. Assim, o último trailer eu não gostei da piada com o Superman, mas voltando a essa questão das possíveis lacradas, você tem o Lex Luthor, que é fácil do James Gunn realmente fazer o Lex Luthor ser uma espécie de Elon Musk com o Donald Trump. É muito fácil ele conseguir juntar esses arquétipos, como aconteceu no Mickey 17. O vilão do Mickey 17 era o Trump e o Elon Musk. E não falava de imigração, mas falava de imperialismo e tudo mais, que acaba... De quem que é esse filme? É aquele do Robert Pattinson, né? Mas quem é o diretor desse filme? É aquele mesmo que ganhou até o Oscar, um coreano. Ele é da Coreia do Sul. Joon-ho. Ah, tá. Sim, cara sim. do Parasita. Do Parasita. Parasita, ele mesmo. Isso. Que é um cara de esquerda, ele é engajado, ele faz o filme com esse pensamento. E pelo que eu não li o livro, mas pelo que a galera falou na nossa resenha, a história foi totalmente deturpada. Ele deturpou para fazer aquela história com aquela mensagem política. Então tem isso que o Mafia estava falando. Os diretores, principalmente esses muito engajados, vão colocar um pouco da sua digital ideológica ali. Tem vários rumores. Tem outro rumor para a gente colocar nessa discussão, que é o rumor que o Superman do Dave Corswell, né, do James Gunn, não vai defender o jeito americano, e sim o jeito humano, para se afastar um pouco dessa coisa nacionalista que o Superman teve, não nas HQs inicialmente, mas nas adaptações, e depois passou para as HQs. Foram as adaptações do rádio, da série, dos desenhos, que aí o próprio filme do Christopher Reeve, de 78, o primeiro, ele fala taxativamente: eu defendo a justiça, a verdade e o jeito americano. Aí até a Lois fala para ele assim: você vai brigar com muitos políticos aqui, então, entendeu? E no segundo filme, o Lex Luthor é o contrário a esses três pilares. O Lex Luthor também fala que é contrário a esses três pilares. Então é visível que o James Gunn vai querer se afastar disso. Agora, se ele vai fazer de forma panfletária, lacradora, eu acho que é um tiro no pé, sinceramente. O James Gunn é um cara de esquerda? Ele sofreu com essa questão do cancelamento? Sofreu. Até hoje, tem rumores que o cara tá envolvido com coisas completamente terríveis, que se forem verdades, ele deveria estar preso. Mas assim ele não foi... tem como provar, né? Se ele foi cancelado pela direita, ele foi cancelado pela direita usando a arma, o ponto da esquerda, teoricamente, ser patrulhadora em relação àquilo, né? Porque era um lance de pegar as piadas pesadas de humor negro que ele fez no passado. Sim. E tal, não foi essa a parada do cancelamento dele? É isso aí. Então, a direita deu o pontapé, mas foi pra justamente provocar a hipocrisia da esquerda, né? Exato. Os caras que têm os esqueletos. Como sempre é. Você tem teto de vidro, você acaba sinalizando virtude, entendeu? E aí, quando sai essas notícias, fulano de tal tem envolvimento com aquilo, aí, meu amigo, fica todo mundo começa a usar. E aí os influencers, os criadores de conteúdo, a direita, vão criticar, porque o James Gunn é um cara engajado. Ele não é... O Zack Snyder se engajou depois na eleição que o Trump perdeu pro Biden, mas ele era menos engajado. Mas é um cara também de esquerda, que acabou se engajando politicamente, se radicalizando, ok? Mas o James Gunn não. O James Gunn sempre foi um cara engajado. Tanto é que o Mafinha era stalker do James Gunn, pessoal. Se você tem um cara na Liga Nerdola que odeia o James Gunn, é o Mafinha. Ele falava: James Gunn vai escrever, vai trabalhar. Eu peguei aquela conversa dele com o Tom King, lembra?
Lembro, exatamente. Tom King, que é um lacrador, roteirista, que transformou... Não, Tom Taylor que transformou o Superman gay. O Tom King é o cara que criou a Mulher do Amanhã, que é a revista que James Gunn vai se basear. Então você tem vários rumores e uma possibilidade clara desse filme ter lacração. Agora, tudo que o James Gunn fez no sentido de marketing, escalou um Superman parecido, escalou uma Lois Lane lindíssima, cara. Eu acho assim que essa é a Lois Lane mais bonita já escalada no audiovisual para o Superman, entendeu? Assim, ela é linda. No sentido live action. E ela parece a Lois Lane. E é uma atriz. Isso. Quem não conhece a Rachel Brosnahan, tem uma série, a The Marvelous, que é que ela interpreta uma comediante, inclusive mostra os dois meninos dela lá, se vocês tiverem interesse. Tem lá na comendo série. muito pesquisar no Google isso aí, mas assim, muito. Tem na Prime, é só você assistir, é no segundo episódio. No segundo episódio ela faz um topless lá, pra geral. Mas para além disso, ela é uma excelente atriz. E parece que o Corey Sweat também é muito bom. Então, James Gunn pode lacrar, tem muitas possibilidades. O conflito de Borávia ali, Borávia na HQ é um país da Europa, né? É ali dos Balcãs ali. O jeito que Borávia está sendo colocado ali me lembra muito o Oriente Médio, não é? Já sabe, né? Onde vai cair isso aí. Tá aparecendo cair, muito né? mais no Oriente Médio. Sabe assim, por mais que ali nos Balcãs você tenha um multiculturalismo, ali tá me parecendo muito Oriente Médio. Então, pode ser que ele também lacre na guerra de Palestina. Israel. Isso, exatamente. Pode bem... ser que Mas a lacrada venha temos sempre ousado, lembrar né? Assim, o cara é arriscado, tipo, querer mexer justo nesse ponto ali. Nesse ponto eu entendo o que o Alves fala, mas tem um detalhe. A maioria dos produtores de Hollywood são judeus, né? Então, mexer, eu acho, assim, se ele fizer, vai ser assim, muito, assim, no sutil, né? Sabe? Muito sutil, assim. Igual The Last of Us, né? Porque o The Last of Us também fez de uma maneira, assim, bem sutil. Mas, assim, são possibilidades. O pessoal tem medo também da Lois Lane, mas, galera, Lois Lane, cara, ela é já uma personagem muito forte na HQ, entendeu? Cara, teve uma cena nesse trailer que me deixou com uma preocupação com a Lois, porque eu não lembro, acho que bem lá atrás tinha saído uma notícia de que a Lois ia salvar o Clark em algum ponto, né? Eu não lembro se acho que teve essa notícia. E aí umas pessoas pensando, tipo, existem formas de fazer isso, né? Em alguns contextos isso talvez faria sentido. Só que teve uma cena nesse último trailer, se eu não me engano, da Lois Lane meio que participando da ação, numa nave, alguma coisa desse tipo, assim. Isso, na nave do Senhor Aí eu já não curto. Aí se for assim, tipo, ela vai salvar ele na aventura mesmo, como guerreira, putz, eu não curto, mano. Eu acho como que como guerreira eu acho que não, mas talvez, o que eu analiso a cena? A cena, ela tá aqui pilotando, e aí, lembrando que a Lois Lane é filha de militar, ela é filha de general, então o general criou ela como uma pessoa para atirar, para se defender. Ela sabe tudo. Esse ali, pilotar é terça-feira para ela. Agora, do ladinho ali do lado do Jimmy Olsen, tem um quadro cheio daqueles papéis com aquelas linhas linkando uma coisa na outra. Então, provavelmente ali você tem o Perry White, que não é White, né? Outra lacrada do filme. Na verdade, acho que a única lacrada que a gente tem certeza que é o Perry White, que não é White. As outras são só rumores. Então, você tem ali esse quadro. Pode ser que aquilo ali sejam informações que eles descobriram que eles estão querendo levar para alguém. Porque, pelo que o plot mostra do filme, o Lex Luthor vai ser um grande manipulador que está controlando não só engenheira, mas também o próprio Ultraman, que provavelmente é o Bizarro, e o Metamorfo, entendeu? Então, pode ser que a Lois Lane tenha ali desvendado alguma coisa e tá indo para informar até para o Senhor Incrível, para alguma coisa assim. Aquela nave é do Senhor Incrível. Então, assim, pode ser que seja lacrada, é fácil lacrar na Lois Lane, fácil demais, mas é desnecessário também. Ela é uma moça, uma mulher completamente cheia de tudo que as feministas adoram em uma não precisa. Ela como personagem já é uma personagem girl sendo power. Uma jornalista investigativa, a melhor de todas, já é suficiente para a personagem. Não precisa forçar nada. Não precisa forçar nada, não. Deixa ela ser como ela é, entendeu? Porra, não tem
Ela é inteligente, ela engana o Superman, ela não tem medo de nada, ela é meio maluca, ela é temerária, inclusive, temerária, assim, ela faz coisas, se coloca em perigo, e sobre a questão dela salvar o Superman, no Snyder já acontece isso também, né? A Lois Lane, ela salva ali o Clark ali no início, quando o Clark dá a chavezinha para ela vai e consegue colocar o Jor-El dentro da nave do Zod. Então é uma maneira de você usar a Lois Lane, que é uma heroína, ela é a heroína do Superman, então ela precisa de protagonismo, mas se for mal feito, não dá, eu acho que ninguém vai gostar, mesmo o fã do Superman, o fã do James Gunn, porque ninguém aguenta mais esse tipo de protagonismo. Olha o que aconteceu com Bailarina tá flopando, e é um filme do caralho, é um filme maravilhoso, a personagem é extremamente bem construída, bem interpretada, o filme é incrível, flopou, por quê? O cara olha, vão substituir o John Wick, é uma mulher. Sim, Eles mais uma. várias vezes. O pessoal encheu o saco, né? A verdade é essa. É o que eu tô falando. O maior problema desses últimos filmes da Marvel não é nem o filme em si, mas é que o pessoal já olha pro filme e sente o cheiro da lacração vindo lá de longe. Pode até não ter lacração no filme. Eu acho que The Marvels passa longe de ser o filme mais lacrador da Marvel, mas é o filme que mais fede a lacre da Marvel. Porque você tem ali, né, 3 grandes expoentes da lacração. Então, isso é um problema, porque sabe aquele papo de que a esposa de César não basta ser fiel, ela tem que parecer fiel, né? A gente tá num ponto que o filme não basta ele não ser lacrador, ele tem que não parecer lacrador também. Porque o negócio, assim, já tá tão saturado que ninguém quer correr o risco de pagar ingresso pra ver mais uma vez mulher fazendo carão e dando sermão e esporro em todos os caras. Ninguém quer isso. Foi o erro da Bailarina. Se no trailer mostrasse ela apanhando do John Wick, cara, ia ser o dobro essa bilheteria na estreia. Porque ela não apanha do John Wick, ela é humilhada. Ele Aí não você já tá dando derrota. spoiler, né? Eu ainda não vi o filme. Foi mal. Tô curioso. Nem sabia que era pauta agora. Tá, teve alguém que falou aqui no chat. Sorry. Tranquilo. O Perry White negro veio do Snyder. O Gunn só seguiu o balaio, e realmente, né? Já tinha o Perry White máxima, negro. Né? Depois que vira preto, nunca mais volta, entendeu? Não desvira, né? Com a sorte, o Jimmy voltar a ser ruivo. Porque na série lá de Supergirl, ele é negão. Negão, gostosão, fortão e pega Supergirl, entendeu? Aí mudaram o cara. Agora o cara voltou a ser... E judeu também, né? O ator também tem judeu. alguns poucos exemplos, né? Tem alguns poucos exemplos. Mas via de regra, isso é complicado. Daqui a pouco todos os personagens vão ser negros, que realmente todos eles vão ter uma contraparte e não pode desvirar. Tem uma pessoa que falou de alguma série, alguma animação, que falou que deu uma compensada na lacração porque fez o Nick Fury branco. Tem gente que já nem sabe mais que o Nick Fury original era branco. Só que, cara, né, não é teoricamente uma deslacrada se usar o Nick Fury original, por mais que virou negro e agora é isso aí, né? Não desvira mais. Só uma ou outra produção, sei lá, pra querer fazer alguma coisa meio diferentinha. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Superman? Finalizar sobre essa questão dos rumores, cara, tudo é possível. Tudo é possível nessa era de lacração, mesmo que lá nos Estados Unidos tenha diminuído, ok? Mas a gente só vai ver dia 8, né? Que vai ser a estreia aqui no Brasil. Sensacional, né? A estreia foi antecipada aqui pro Brasil. Mas tem muitas possibilidades? Tem. Agora, o filme pode ser muito bom mesmo com essas lacradas. Diferente de Quarteto Fantástico, que ainda tem, claro, não tô dizendo que é impossível o Quarteto Fantástico ser bom, mas é muito improvável, porque as lacradas em Quarteto Fantástico, caraca, o Superman passa longe. Que tal se inscrever? E aí será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.